Pessoal, agora eu vou receber aqui uma pessoa muito especial, o embaixador Celso Amorim, já foi considerado por uma revista especializada como o maior diplomata do mundo, o Celso Amorim, foi ministro de Relações Exteriores do governo Lula, foi ministro da Defesa, enfim, é um dos maiores diplomatas do Brasil. Seja muito bem-vindo, Celso. Obrigado, Miguel. Pena não ter tido a ocasião de dar um abraço à Ana de Olinda, também muito minha amiga. Mas, enfim, ela... tá bom. Ela está aqui ainda. Vou Então, colocar vamos... vou colocar rapidinho, só para você dar um abraço para ela. Um beijo aí, Ana. Oi, Celso. Que bom te rever aqui. Que bom também. Juntos. Um beijo enorme. Um beijo para você. E vamos nos encontrar aí nessa campanha. É isso. A sua conclusão é a minha, de modo que eu não vou ter que acrescentar nada, só discorrer. Tá bom, um beijo aí. Um beijo, Ana. Tchau, tudo de bom. Até. Celso, a live de hoje tem 3 assuntos principais. Não são os assuntos relacionados à sua maior especialidade, que é política internacional, né, que é geopolítica, mas vamos falar disso também. Um dos assuntos é que o Tribunal de Contas da União, no momento, ele está, por uma decisão do ministro Vital Rego, ele mantém em suspenso a privatização da Eletrobras, né? Isso é uma decisão muito importante, toda a oposição está muito atenta a isso, está apoiando o ministro Vital Rego, existe uma pressão muito grande para que ele libere a decisão logo. Ele quer manter a decisão em suspenso, porque ele segundo ele, é um caso muito complexo, né? Inclusive, ele quer levar ao STF. O segundo tema da live hoje teve a primeira sabatina, quer dizer, a primeira não, acho que foi a segunda sabatina com o presidente Ciaves, com o ex-ministro Ciro Gomes, fez ataques muito violentos ao ex-presidente Lula, né? E ao PT. Eu também queria saber a sua opinião sobre isso, né? Por enquanto, são esses 2. Depois eu falo o terceiro para também não confundir a gente aí. O que você acha sobre esses 2 assuntos? Bom, uma coisa de cada vez, né? Eu estou totalmente de acordo com a decisão do ministro Vital Rego. Eu acho que é importantíssimo evitar a privatização da Eletrobras. Eu acho, inclusive, que nós estamos vivendo um momento de transição, né? Enfim, eu espero que seja de transição, mas mesmo que não fosse, de grandes decisões nacionais, em que esse deve ser um tema. Então, vamos deixar o povo decidir, né, se é cabível ou não essa privatização do setor elétrico brasileiro. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que você não tem crescimento econômico sem uma base de infraestrutura nacional e sem uma base de infraestrutura que não esteja voltada só para o lucro, mas voltada para os interesses do país. Então, eu apoio totalmente isso, espero que seja mantido. E acho que mais uma razão, talvez não tenha sido nenhuma razão invocada, porque do ponto de vista contábil, talvez isso não seja tão fundamental, ou mesmo do ponto de vista financeiro, de modo geral, mas o Brasil vai tomar uma decisão fundamental sobre o seu futuro, sobre o modelo de desenvolvimento que ele vai ter. Então, vamos esperar, né? Acho que seria o natural. E sobre o senhor conheceu o ministro Ciro Gomes pessoalmente? Nós somos colegas 2 vezes. Nós somos colegas no governo Itamar Franco. Ele era ministro da Fazenda, ele saiu do governo do Ceará para ser ministro da Fazenda, substituindo o embaixador Recupero. E eu era ministro das Relações Exteriores nessa época, já há 1 ano e tanto. E depois, no governo Lula, eu acho que ele teve quase, ou se não acho que quase todo o primeiro mandato do presidente Lula, ele foi ministro do Interior, e eu fui ministro das Relações Exteriores. Tínhamos relações muito boas. Aliás, o Ciro Gomes, quando ele falava, e até um pouco tempo atrás, pelo menos quando eu ouvi ele falar de política econômica, de questões de visão de desenvolvimento, eu tenho muita afinidade com ele. Me espanta que hoje ele tenha... não hoje especificamente, mas que nesses tempos recentes ele tenha, digamos, tomado posições tão radicais, porque é uma pena, porque o Ciro Gomes é um quadro importante para o Brasil. Dizia há pouco a
a Maria do Rosário, né, as pessoas de esquerda. Eu conheço muita gente de esquerda que votou no Ciro Gomes em outras eleições. Não vão votar agora. Eu acho que ele está perdendo votos de um lado sem ganhar de outro. Até do ponto de vista dele, não sou eu que sou o marqueteiro dele, não sou eu que tenho que aconselhar, mas eu vejo dessa maneira. Ele não vai ganhar votos da direita empedernida, que é o que sobrou, porque não há mais centro, não há nada. O centro está com Lula, o centro verdadeiro é um centrão, mas o centro está com Lula, é o Alckmin, é o que o Alckmin representa. Na minha opinião, é o que os velhos caciques do PSDB acabarão fazendo também, como já tem muita gente especulando. Então, na realidade, ele acaba ficando com a direita. Você acha que a direita vai votar no Ciro Gomes? Não vai. Não vai. Então, eu lamento muito, porque eu acho que ele é uma pessoa de grande capacidade intelectual, de grande imaginação política também, assim, de formulação. Tivemos excelentes relações sempre, tanto no período Itamar, em que fomos os responsáveis. Bom, ele pegou um período relativamente pequeno do governo, mas 3, 4 meses, mas foi um período decisivo também para a institucionalização do Mercosul, a tarifa externa comum, etc. E depois, no governo Lula, tivemos sempre muito bom entendimento. Eu me lembro até de encontros assim, de ministros mais autoconsiderados progressistas, em que o Ciro Gomes estava e eu também. Então, eu lamento muito que haja essa distância hoje. É, realmente uma pena. Hoje, ele passou o dia atacando o ex-presidente Lula, né, na sabatina. Por exemplo, tem até um tweet aí que eu pedi para o Guilherme fazer um print. Uhum. Coloca aí, Guilherme, um print que é do Todos com Ciro, que foi uma sabatina de 1 hora. Ele falou mal do Lula e do PT 52 minutos. Não é essa, não. É Todos com Ciro que fala... Tudo bem, nem precisa então que eu falo aqui. Foi uma sabatina de 1 hora, foi 90% do tempo batendo no Lula. É lamentável, eu tenho uma pena, porque também o partido que ele está é um partido importante, dentro de uma coligação que já integrou também o governos Lula e Dilma em momentos importantes. Então, é uma pena. No momento em que a gente procura fazer, como disse a Maria do Rosário, uma ampla coligação de forças democráticas, antibolsonaristas, antifascistas, essencialmente, é uma pena que não se possa contar com o Ciro. Sinceramente, eu lamento até assim humanamente. Acho que a última vez que eu tive com o Ciro junto com ele foi num seminário organizado que eu me lembro, na Carta Capital, e ele era brilhante, falou brilhantemente sobre os temas de desenvolvimento. Então, lamento muito. Tá bom. Ministro, vamos então entrar um pouquinho sobre política internacional, geopolítica. A gente ainda tem a guerra na Ucrânia rolando, né? Não está mais na primeira página dos jornais no Brasil, mas na Europa continua ainda por razões óbvias, porque é uma guerra na Europa. Como é que você está vendo o desenrolar, os desdobramentos dessa guerra na Ucrânia? Olha, muito preocupado. Muito preocupado. Qualquer guerra, em tese, já é preocupante, mas no caso da guerra da Ucrânia, que me preocupa um pouco, que me preocupa muito. Eu quero deixar claro desde o início, eu tenho que sempre fazer um prefácio nisso. Eu não sei se eu já falei com você sobre isso, mas eu vou fazer o prefácio. Eu critico, eu não concordo, eu condeno a ação russa de começar a guerra, né? Eu acho que ela não deveria ter começado. Essa é uma linha vermelha que você não pode atravessar. E também, no caso, além da questão do uso unilateral da força, há também um outro princípio que é fundamental, que é o respeito à integridade territorial dos Estados. Sem entrar porque se você vai muito na história, não sobra nada, porque tudo antes foi outra coisa. Eu me lembro uma vez, você me desculpe sair um pouco do assunto, mas só para a pessoa ver como é que essas coisas são. Uma vez eu cheguei para o negociador palestino, na época que estava se discutindo, já havia um chamado Mapa do Caminho, estava se discutindo um pouco a possibilidade de paz no Oriente Médio, entre Palestina e Israel, e houve um momento que parecia que tudo avançava, mas tinha umas dificuldades. E as dificuldades eram assim, sei lá, onde é que ficava o túmulo de Raquel, ou o lugar onde o Maomé tinha passado no sonho, ou sei lá onde. Então, eu falando com ele, brincando, disse assim, olha, eu acho que o problema de vocês é que vocês têm muita história. E ele, Saib Erekat, morreu há uns 3 anos atrás.
acho que um pouquinho antes da pandemia. O Saber disse assim, muita história e pouca geografia. Então, eu acho que na guerra, se você começa a procurar razões históricas, sempre tem, para todos os lados, cada um pode ter razão. Agora, você não pode transpor essa linha. O uso da força, as Nações Unidas, né, que foi, digamos assim, a base do como nós vivemos nos últimos 75 anos, num ambiente relativamente pacífico, pelo menos em termos globais, é o não uso da força. Né? Então, e acho que a Rússia atravessou esse Rubicão aí que não deveria ter atravessado. E a integridade territorial dos Estados também é um princípio fundamental, é um princípio que o Brasil tem que cultivar e cultuar, sendo um país grande como é, né? E, enfim, então esse é o longo prefácio que eu fiz, para depois dizer o seguinte: eu acho que o Ocidente, especialmente aí no caso, porque quem comanda isso são os Estados Unidos, obviamente, a Europa praticamente se curvou aos desígnios norte-americanos e a estratégia norte-americana para a OTAN, né? Então, você hoje tem duas figuras, pode ser que com o Macron sendo reeleito e volte a ter alguma influência. Hoje, na realidade, você tem duas figuras da guerra, fora o Putin. O Biden, ou a turma do Biden, e o Zelensky, né? E o que eu vejo em ambos é assim, sobretudo no caso dos Estados Unidos, na estratégia que eu vejo explicitada, não estou falando uma coisa que eu deduzi, digamos, a ideia de prolongar a guerra para enfraquecer a Rússia. Gente, isso não está certo. Isso não está certo nem eticamente, nem politicamente. E me faz lembrar a atitude das potências vitoriosas depois da Primeira Guerra Mundial em relação à Alemanha. Eles queriam enfraquecer a Alemanha. Deu no que deu. Então, o que eu digo, não precisa ser um historiador profundo, não precisa ser um grande analista. Vai abrir um livro de história, vai abrir um livro aí desses de comuns, livro de colégio, e você vai ver que, não vou nem falar do Keynes, das consequências econômicas da paz, porque aí ele se detém mais na parte econômica, mas ele aventa até a possibilidade de uma guerra civil na Alemanha, o que não é de todo impensável, se você seguir numa linha como essa. E o que vem depois? O que vem depois? A Rússia é um país muito complexo. Primeiro, eu não sei se vem, não sei se vão conseguir, porque a Rússia não é um paizinho que você pode derrubar com uma mera resistência ao ataque. Segundo, mesmo que derrube, o que vem depois? Pode vir uma fragmentação, pode vir um conflito muito grave, pode vir alguém mais radical, muito mais radical. Então, eu sinto, e isso é o que me torna mais preocupado, uma falta de urgência em relação à negociação. O Zelensky, que se viu projetado de presidente de um país relativamente modesto, para o qual ele foi eleito de uma maneira... Foi eleito, né? Não estou pondo em dúvida a eleição dele, mas ele foi eleito como uma espécie de antipolítico, porque ele criticava não só os russos, ele criticava o antecessor dele também, que era da mesma linha política. Então, foi eleito porque ele imitava um presidente, e acabou que o povo acreditou que ele poderia ser o presidente. Então, ele foi elevado a um nível de uma pessoa que diz aos Estados Unidos, que diz aos europeus o que eles têm que falar. Ele classifica os países europeus de acordo com o grau de apoio que tem dado à Polônia. Então, a Ucrânia, perdão. E no outro lado, a gente vê os Estados Unidos dentro de uma linha que é tradicional, infelizmente, não digo tradicional, mas é antiga, que é a de fortalecer a OTAN. E a OTAN, como ficou uma aliança, a OTAN foi criada para combater o comunismo, conter, que eram as palavras do George Kennan, né, o autor da teoria da contenção, para conter o comunismo, conter a União Soviética. O comunismo desapareceu, a União Soviética desapareceu, ela tinha que inventar o inimigo. Então, ela está inventando o inimigo, que é a Rússia, com consequências que nós não sabemos quais são. A Rússia é a maior potência nuclear do mundo, talvez só rivalizada pelos Estados Unidos, em alguns aspectos até está na frente. Não sei se vai usar ou não, espero que nunca use, mas a gente não pode ter certeza absoluta. Se é verdade tudo que se diz do Putin no Ocidente, eu ficaria com medo, né, de você procurar encurralar. Então, na melhor das hipóteses, se nada disso acontecer, de mais trágico, o que você vai ter? Você vai ter uma Rússia mais aliada da China. E você vai ter uma divisão que já está se anunciando do mundo, norte e sul, de uma forma que nunca existiu.
Porque você vê o padrão de votações na ONU, você vê que os grandes países em desenvolvimento, e alguns pequenos também, têm sistematicamente se abstido das votações, Brasil inclusive, de grande parte das votações, porque eles não se identificam com essa bandeira, a bandeira de que você vai ter que transformar todo mundo num país capitalista democrático ao estilo norte-americano ou ao estilo europeu. Então, eu vejo com muita preocupação, porque eu não vejo urgência na negociação. Eu acho que bom, é verdade que a França está na véspera da eleição, então é uma situação mais difícil, mas eu não vejo ninguém ligar. Os encontros que houve entre americanos e chineses foi só para pressionar. Não houve nenhum encontro do tipo assim, olha, ajuda aqui a gente a negociar, que a gente vai ajudar pelo lado de cá, vocês tratam com os russos, que nós tratamos com os ucranianos. Como é necessário? Porque como é que uma guerra acaba? Desculpe que eu vou terminar já aqui essa minha arega. Como é que uma guerra acaba? Duas hipóteses. Ou pela rendição de uma das partes, né? Parece improvável nesse momento, de qualquer um dos dois lados, ou por um acordo. E para ver um acordo, é preciso que os dois lados possam dizer que conseguiram alguma coisa, ou evitar alguma coisa de ruim, ou conseguir alguma coisa de bom. E do jeito que está sendo levada, essa situação vai ficar cada vez mais difícil para o Putin e para a Rússia. Então, a Rússia está, recentemente, inclusive, ela está aumentando os ataques, pelo que eu leio na mídia. Então, eu vejo isso tudo com muita preocupação, e acho que é quase irresponsável essa visão de que você pode, entre aspas, sangrar o Putin, ou sangrar a Rússia, enfraquecer a Rússia. Vamos lembrar da Alemanha. Sangraram a Alemanha. Teve hiperinflação, teve crise. O que veio? Veio Hitler. Muito bom, Celso. Você lembrou as consequências econômicas da paz, do Keynes. Né? Um livro muito importante. O livro foi um sucesso literário, o primeiro grande sucesso do Keynes. Celso, embaixador, e essa Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, né, também é motivo de preocupação? Para onde isso vai, na sua opinião? Bem, eu acho que, digamos assim, isso é um fato que nós já sabíamos que existia. É uma tensão quando uma potência, que é a primeira potência do mundo, se vê ultrapassada por outra do ponto de vista econômico. Isso é uma vez em cada século que acontece. Então, não é uma coisa qualquer. A minha esperança era que isso pudesse ser levado com o máximo de bom senso, dentro de uma cooperação possível, você manter até certas rivalidades ou competições, mas sem chegar à confrontação. O que eu vejo hoje, por esse ânimo que se sente em relação à Rússia, eu não sei até que ponto ele se estende em relação à China, mas volta e meia você vê declarações, análises que dizem que o que está acontecendo com a Rússia é o ensaio para evitar que a China invada Taiwan. Eu acho que não está nos planos da China invadir Taiwan, pelo menos não agora. Né? Não vejo isso. A China é um país que, digamos, que se deu bem, que cresceu enormemente, de maneira fenomenal, com a paz no mundo. Ela tem um interesse na paz. Não é porque ela é boazinha, melhor que os outros, não. É porque esse ambiente de paz permitiu a China crescer de uma maneira fenomenal. E ela, provavelmente, com as previsões todas, mesmo depois da pandemia, que ela se recuperaria e continuaria sendo um grande motor. Então, eu acho que, digamos, você entrar numa situação de conflito aberto, mesmo que não seja de guerra, mas de tensão permanente, é muito ruim. E quem sofre com isso? Quem é que está sofrendo mais hoje em dia? Quem que vai morrer? Quem que vai morrer com essa crise alimentar que está se desenhando no horizonte? Não é o Putin, nem são as elites ocidentais que decretaram essas sanções, são os países em desenvolvimento. Por que os africanos todos estão votando contra, ou se abstendo em relação a essas resoluções? Porque eles sabem que eles é que vão sofrer com isso. Então, eu acho que é preciso fazer uma revisão importante a esse respeito. E com relação à China, eu esperaria, viu, Miguel, que houvesse, assim, claro que uma competição, uma tensão aqui e ali se houvesse, mas que houvesse uma busca de entendimento, porque, afinal das contas, isso aconteceu até na chamada Guerra Fria. Desde que o Khrushchev e o Kennedy começaram a conversar,
ainda veio a crise dos mísseis, mas depois de superar a crise dos mísseis, era uma relação... Depois desse período, eu como adolescente, eu vivi um pouco assim, aquele clima de que poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial e a Guerra Atômica. Depois disso desapareceu. Eu, como diplomata, durante 60 anos quase da minha vida, eu posso dizer que eu tive de uma forma ou de outra ligada à diplomacia, essa hipótese meio que sumiu, muito antes até do fim da União Soviética. Então, por que não é possível fazer uma convivência também entre a China e os Estados Unidos? Cada um tem vantagens, né? Tanto os Estados Unidos têm vantagem que os chineses mandavam, pelo menos, muitos os chineses para estudar nos Estados Unidos. E eu acho que na área de ciência, muitos campos, eles ainda estão na frente. Não tanto mais, né? Mas eles são muito avançados. Então, eu acho que é preciso encontrar uma convivência. Isso aí é indispensável para a sobrevivência do planeta. Nós temos que enfrentar coisas como uma pandemia global, que até agora a gente não sabe. Veja o que está acontecendo em Xangai. Até agora nós não sabemos o que vai acontecer. Temos o aumento da temperatura da Terra, né? Temos as desigualdades crescentes que levam a migrações de massa, porque não é... Quando é refugiado ucraniano, todo assim, bonitinho, parecido com o europeu, visto do ângulo europeu, ele é bem recebido. Mas quando ele vem de outra parte do mundo, ele é árabe, ele é africano, ele é, sei lá, afegão, não é tão simples, não. Então, eu acho que nós temos que combater essas 3 grandes chagas, e isso exige muita cooperação internacional, e para ter essa cooperação internacional de maneira adequada, temos que reorganizar a ordem internacional. Isso já é outra questão mais complexa. Muito bom, Celso. Sobre essa questão da governança mundial, também um assunto importante, pelo que eu entendo, eu quero ouvir a sua opinião, a China é favorável a uma governança mundial mais democrática, ampliada, digamos assim, né? E você tinha alguns países que eram contra isso, aparentemente a direita americana, o Trump, eles têm essa teoria de conspiração do globalismo, né? Eu queria saber como que você vê o futuro da governança mundial, né? Qual é o caminho que a gente tem que seguir? Qual é o caminho, por exemplo, que você defende que o eventual governo progressista, que seja eleito no Brasil, deve perseguir, deve defender a nível de governança global? Você me permite acender uma luz aqui, porque está muito escuro aqui do meu lado. Está bem escuro. Por favor. Estamos aqui com Celso Amorim, um dos maiores diplomatas do Brasil e do mundo. Daqui a pouco vai começar outro bloco aqui com o Paulo Scott, que já está aqui nos bastidores. Estou vendo ele aqui. Não chega a ser a luz no fim do túnel, mas melhora um pouco. Fim do túnel que nós estamos vivendo no mundo, né? Olha, não é uma coisa simples. E nessa situação, que é tudo muito complexo. A chegada da China ao estágio que está de possivelmente ser a maior potência econômica do mundo, ela não é uma mera passagem de um país para um outro, que já é um problema. Quando naquela época em que o mundo era basicamente visto como a Europa, a raiz da Primeira Guerra Mundial, o crescimento da Alemanha, principal, já é difícil. Agora, quando representam modos de vida diferentes, formas de organização política diferentes, embora a China também seja muito capitalista, os maiores capitalistas do mundo estão na China. O nível de desigualdade econômica na China é também abismal. Então, não é uma coisa muito simples. E ela exigirá muito tempo. A primeira coisa é haver a decisão de que precisa haver a nova ordem, que é preciso ver. Eu vou ficar aqui, para não me estender muito, com as palavras da Anne-Marie Slaughter, que, olha, veja bem, hein? Ela foi secretária de planejamento da Hillary Clinton, durante algum tempo dirigiu, não sei se ainda dirige, uma fundação nos Estados Unidos, e por acaso, outro dia, eu fiz parte de um painel em que ela estava, no chamado Paris Peace Forum. E ela disse uma coisa muito interessante, assim, só para visualizar. Daqui a 20 anos, mais ou menos, a ONU vai fazer 100 anos. Pensa bem, é possível você imaginar, digamos, em 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, imaginar um mundo sob a ordem mundial de 100 anos antes? É possível? Não é possível. Não é possível.
Então, não é mais possível você ter uma situação em que você tem pandemia, para falar de coisas mais óbvias, você tem pandemia global, tem aquecimento da Terra, tem esse nível brutal de desigualdade, e você não tem órgãos com capacidade de atuar, porque, na realidade, o único órgão com poder no sistema da ONU, o único com real poder, é o Conselho de Segurança. Então, qual é a tendência? A tendência de todo mundo é levar os assuntos para o Conselho de Segurança. Só que no Conselho de Segurança tem 5 países que têm veto. Então, eu vou discutir uma questão de aquecimento global e está sujeito a um veto norte-americano ou a um veto chinês, ou russo, francês ou inglês. Né? Então, não é possível isso. Isso não é possível. Isso salta aos olhos que não é possível. A mesma coisa em relação à pandemia, como aconteceu, aliás. Os assuntos eram levados ao Conselho de Segurança, mas não se tomava decisão alguma. E isso é um aspecto. E no aspecto geopolítico também, os vetos recíprocos tornam qualquer movimento impossível. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque acho que a gente senão a gente vai sair do nosso assunto. Mas então é preciso primeiro haver esse desejo de mudar. Eu acho que você teria uma base, não é o resultado, uma base para começar essa mudança no G20. Um G20 um pouco modificado. O G20 foi criado numa crise econômica, financeira, Lehman Brothers. Iniciativa, quer dizer, todo mundo queria, mas quem tomou a iniciativa concreta de convocar a reunião foi o Bush, nos Estados Unidos. Então, algo parecido com o G20 teria que ser um pouquinho mais africano e talvez um pouco menos europeu, para ser um pouco mais... Poderia, digamos, tomar assim um primeiro projeto, depois teria que ser democratizado, teria que todos os países do mundo participarem, né? Mas é muito mais democrático do que o Conselho de Segurança da ONU atual, e tem muito mais poder do que o ECOSOC, né? E também, digamos, não é governado por tecnocratas, como é o FMI e o Banco Mundial. Entende? Então, eu acho, e no caso do FMI e do Banco Mundial, inclusive com poder de voto dentro da organização totalmente desequilibrado em favor de certos países. Então, eu acho que isso seria, talvez, assim, uma decisão necessária. Eu esperava por algo desse tipo, quer dizer, esperava no sentido... Em inglês tem hope e expect, né? Mais do sentido hope do que expect. Mas esperava por algo desse sentido antes da guerra. Agora, confesso a você que nós temos uma urgência tão grande, uma emergência tão fundamental, que é preciso concentrar nisso. E o objetivo principal é a paz. Né? Porque sem a paz você não tem mais nada. A paz é assim como eu falava na época da ditadura, você sabe que eu presidia a Embrafilme, né? E quando eu falava da censura, eu dizia assim, a liberdade é como o ar. Você só percebe que é importante quando falta. E a paz é a mesma coisa. Você só percebe que a paz é importante quando falta. Não é como está faltando agora. Vai se manifestar, tem as sanções, vai ter a crise alimentar, a crise energética, né? Vai ter inflação no mundo, você já fala em aumento de taxa de juros aqui e ali. Então, eu acho isso. Então, nós temos que nos concentrar na paz. E quem é que pode organizar a paz hoje em dia? Não pode ser os Estados Unidos sozinhos, né? Nem ele com 2 ou 3 europeus. Você não pode desprezar a própria Rússia, mesmo tendo causado... Ela não foi a causa, né? Porque a causa profunda é a expansão da OTAN, mas isso nos levaria muito longe, se você quiser, eu falo. Mas você precisa da China, você precisa de países como a Índia, você precisa da África, você precisaria de países como o Brasil. Então, esse grupo de países, que seria uma espécie de G20 um pouco modificado, é que pode, digamos assim, ajudar também na própria paz. Aliás, curiosamente, num site americano, que eu recomendo, porque ele é muito plural, né? Claro que dentro de certos limites, que é chama-se Project Syndicate. Nesse site americano, eu li alguém dizendo isso, que a China devia liderar o movimento pela paz no G20. É claro que não é tão simples assim, nem eu acho que dá para compensar no G20, mas eu acho que ali você tem uma base para buscar uma nova governança. Não é fácil. Não é fácil, porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, a ampliação do Conselho de Segurança, que seria um elemento fundamental, né? Se você quisesse ter um órgão mais representativo. A própria China, né, que em muitos aspectos defende teses progressistas, ela tem dificuldade, porque quando você fala em aumento do Conselho de Segurança, você fala no Japão, e a China não quer saber do Japão. Então, e os Estados Unidos não querem outros, não querem países em desenvolvimento. Em certo momento, eu trabalhei nisso há muitos anos, então eu conheço. Em certo momento, ele queria os países em desenvolvimento, mas fazendo uma rotação entre eles. Eu acho que aos poucos isso evoluiu.
Mas é preciso, talvez, uma crise para você chegar à conclusão de que é realmente preciso mudar. Agora, essa crise já foi muito longe. Então, nós temos que, primeiro, a paz, e, em seguida, a reforma da governança mundial. Mas a paz é o mais urgente. E a paz precisa da China, precisa de outros países, países europeus, precisa da Índia e do Brasil, precisa também, naturalmente, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é parte inevitável disso. Não é uma guerra contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que compreender que a era da hegemonia norte-americana acabou. Não é questão de achar se é bom ou ruim, isso é um fato. É um fato. Que quem diz isso não somos nós, são os teóricos americanos que estudam as relações internacionais. O próprio Obama chegou a falar em multipolaridade. Eu acho que foi o único presidente norte-americano que falou em multipolaridade. Ou mesmo quando ele falava em liderar, ele dizia liderando por trás. Quer dizer, já não é mais saindo na frente. Então, o mundo está mudando e eu espero que o Brasil mude para ter uma posição atuante nessa configuração nova que é indispensável. Muito bom, Celso. Terminamos aqui o nosso bloco. Agradeço muito a sua participação. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço para você.